Olá, nós vamos agora ouvir as reflexões da reunião de discipulado de número 5. O tema dessa reflexão é a necessidade de modelo. O texto básico é João 17:19. Deixa eu ver, João 17. Está aqui, João 17, versículo 19 diz: a favor deles eu me santifico. É a oração de Jesus Cristo, né? A oração sacerdotal, orando a Deus, Deus Pai, clamando pelos discípulos, né? Por mim e por você. Então Jesus diz: e a favor deles me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Então Jesus se santificando para que os discípulos também fossem santificados, experimentassem, bebessem da santificação de Jesus. Jesus precisava ser santo, porque se Jesus não fosse santo, os seus discípulos também não seriam santificados na verdade. Então Jesus deixa bem claro aqui o conceito de que, nesse versículo, né, da importância de o discipulador dar o exemplo. Vamos ler então. Nenhum evangelho é tão poderoso e eficaz quanto aquele que é lido na vida de um cristão. Podemos pregar o evangelho, mas se a pessoa não conseguir ler aquilo que nós estamos pregando para ela, se ela não conseguir ver no nosso testemunho, então o evangelho que estamos pregando não é poderoso. O maior poder é o poder do nosso testemunho. O evangelho precisa ser pregado pelo nosso testemunho. O fazedor de discípulos é alguém que vive e que prega e se oferece como modelo a ser copiado. Então, precisamos ser modelos para os nossos discípulos. Os nossos discípulos precisam de modelo. A sociedade de hoje, a humanidade de hoje precisa de modelo. Cristo, então, ele ora a Deus, me santifico para que os meus discípulos se santifiquem na verdade através de mim. Então, ele se colocou como modelo. O fazedor de discípulos, que é o discipulador, ele é alguém que vive... alguém que vive e que prega e se oferece como modelo a ser copiado. Esse é o papel do discipulador, ser modelo. A santidade na vida de um fazedor de discípulos tem forte repercussão sobre os seus seguidores. O testemunho é a maior fonte de inspiração que existe. Se o discipulador não der testemunho, então de nada adianta o que ele está ensinando. Nada é mais poderoso para influenciar pessoas do que o exemplo do discipulador. As atitudes de um líder sempre falará mais alto do que as suas palavras. Um líder pode ser divinamente humano, poderosamente simples e irresistivelmente suave pela força do seu testemunho. Essa frase ela é riquíssima. Veja só, eu vou repetir. Um líder pode ser divinamente humano, dando um testemunho de humanidade. Então, como Cristo foi divinamente humano, nós também podemos ser humanos. E mesmo assim, né, demonstrar Cristo na nossa vida, a divindade de Cristo na nossa vida, a influência de Cristo na nossa vida. Então, um líder pode ser divinamente humano, ou seja, com as características e os valores de Cristo na nossa humanidade. O testemunho dele precisa ser assim. Pode ser poderosamente simples. O testemunho precisa ser humano, poderosamente simples e suave, irresistivelmente suave, pela força do seu testemunho. Ou seja, quando nós damos testemunho, as pessoas vão ver Cristo em nós, elas vão ver a simplicidade poderosa em nós e elas vão perceber que nós somos irresistíveis. E não por empurrando goela abaixo das pessoas, mas de forma suave, por causa do nosso testemunho. Testemunho é muito importante. Suas habilidades podem atrair muita gente. Seus dons, talentos, habilidades, mas apenas o seu testemunho levará pessoas a darem a vida pela sua visão. Ou seja, a visão que você tem de discipulador, a visão que Jesus passou para você, que você precisa passar para frente, as pessoas só vão ver essa visão se você não permitir que as suas habilidades ofusquem. Né? Então, repetindo, diz, suas habilidades podem atrair muita gente,
mas apenas o seu testemunho levará essas pessoas a darem a vida pela sua visão. A nossa visão é a visão de Cristo, né? É a visão da vida eterna. Então, para o meu testemunho é que vai realmente fazer com que as pessoas deem a vida delas para Cristo. Não adianta eu ser eloquente, ser inteligente, saber a língua a Bíblia de cor, de cabo a rabo, se eu não estou dando testemunho de vida. Em Filipenses 3,17 diz: Irmãos, sejam meus imitadores, Paulo falando. Observe os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Vou repetir, Filipenses 3,17. Irmãos, sejam meus imitadores. Paulo chamando a responsabilidade. Me observem e me imitem, né? Sigam o meu testemunho. Observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Então, Paulo não apenas está sugerindo que eles olhem para Paulo, mas está sugerindo que eles olhem para os outros que seguem o exemplo de Paulo. Ou seja, os outros que também dão testemunho. O testemunho é fundamental. A base da autoridade de um líder é o testemunho. Você vai ter cada vez mais autoridade espiritual diante de uma liderança se você tem um bom testemunho. Tem pessoas que querem ter autoridade, empurrar a autoridade sobre as pessoas, mas elas não entenderam que a autoridade se conquista pelo testemunho. Uma vida exemplar. Nada tem maior poder para reformatar a mente das pessoas, ou seja, mudar, transformar a mente das pessoas, do que um testemunho irrepreensível de um líder no meio das dificuldades. Os líderes passam por dificuldade como qualquer ser humano. E os discípulos estão observando as reações e as atitudes do seu discipulador, do seu líder. Então, na medida que o líder dá um bom testemunho e ele permanece irrepreensível no meio das dificuldades, então a mente dos seus discípulos vai sendo transformada. Nada tem maior poder para transformar a mente do que o testemunho irrepreensível de um líder no meio das dificuldades. A necessidade de modelos confiáveis é urgente na igreja atual e na sociedade. Um povo sem referências será um povo que não tem padrão. A falta de padrão, a falta de referência, leva um povo a andar sem direção. E nós, os líderes, precisamos ser esse exemplo, essa referência, através do nosso testemunho. Aquilo que falamos, nós vivemos. Você não será seguido por pessoas se você não tem um testemunho de vida. Volto a dizer, a palavra de Deus nos orienta, sejamos irrepreensíveis. Nós precisamos de discipuladores para poder ter nossa mente formatada, para poder começarmos a deixar de dar mau testemunho e passarmos a dar bons testemunhos. Não adianta nessa fase que ainda estamos no processo de formatação, não adianta ainda quando nós estamos naquela fase que o nosso testemunho não é positivo, não é bonito, não é irrepreensível, querer ter discípulos. Nessa fase, se você tentar gerar discípulos, você não vai ter autoridade sobre eles, porque o teu testemunho é reprovável. Então é urgente que você mude, que você passe a ser uma pessoa de bom testemunho. E Deus vai permitir que o teu testemunho fale alto até mesmo no meio das dificuldades. Porque no meio das dificuldades, os teus discípulos estão te observando e aprendendo como superar, como sobreviver no meio das dificuldades. O grande desafio da igreja de hoje é levantar crentes que causem impacto na sociedade. Isso nunca acontecerá sem que tenhamos modelos santos, ou seja, crentes santos, santificados, consagrados. Eu e você sabemos que temos dificuldade de sermos irrepreensíveis em todas as áreas, mas o Espírito Santo de Deus está falando dentro da nossa mente, do nosso coração, quais áreas que precisamos ser transformados e nos santificar naquelas áreas, para que possamos ter e dar testemunhos irrepreensíveis. O diabo está à espreita de
de nos pegar desprevenido em áreas que não estamos dando bom testemunho, e ele se encarregará de nos expor diante da sociedade. Porque ao nos expor, ele nos solapa, ele nos destrói, ele derruba, ele rouba a nossa autoridade. Ele vai espantar os discípulos que estão nos seguindo, porque eles vão fugir como as ovelhas fogem quando estão sem pastor. Porque não estão vendo mais no seu discipulador, nos seus líderes, o exemplo, o testemunho. Essa frase diz assim: o discípulo verdadeiro nada mais é, o discipulado verdadeiro nada mais é do que a arte de esculpir o caráter de Cristo em pessoas dispostas a aprender. Eu acho linda essa frase. Isso aqui resume o discipulado. Né? Discipulado verdadeiro nada mais é do que a arte de esculpir o caráter de Cristo, os valores de Cristo, em pessoas dispostas a aprender. Porque tem um detalhe, nem todo mundo está disposto a aprender o caráter de Cristo, assimilar o caráter de Cristo, viver o caráter de Cristo. Nem todo mundo. E eu quero concluir então com essas últimas 3 frases. Primeiro, líderes sem padrão, líderes que não têm um bom testemunho, gerarão discípulos sem padrão, gerarão discípulos sem testemunho. Líderes repreensíveis gerarão discípulos repreensíveis, ao passo que líderes santos disseminarão a santidade de Deus no meio do rebanho. Olha que lindo, não é verdade? Sejam santos como eu sou santo, diz a palavra do Senhor, né? Jesus nos alertando sobre isso. Todo aquele que aceita de Deus o desafio de formar discípulos aprovados, precisará tomar a decisão e dizer a seguinte frase: a favor deles, foi o que Jesus falou lá em cima, no primeiro versículo que nós lemos, a favor deles eu me santifico, a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. A minha oração e a tua oração deve ser a seguinte oração: Senhor, me ajude a viver uma vida santa, para que os meus discípulos também tenham uma vida santa, através do meu testemunho. Ajude-me, Senhor, a viver uma vida santa, para que os meus discípulos netos tenham também uma vida santa, através do nosso testemunho. Não foi o que Jesus orou? Que eles sejam santos, que eu me santifico diante de ti, para que os meus discípulos sejam santos? Que Deus nos capacite a sermos santos. Esse é o desejo de Deus. Esse é o desejo de Jesus para cada um de nós. Pai amado, obrigado, Senhor, por essa reunião de discipulado. Ajuda-nos, Senhor, a descobrir áreas da nossa vida que precisam ser santificadas. Ajuda-nos a descobrir áreas, Pai, de fragilidade. Ajuda-nos, Senhor, a buscar, ó Deus, a conversar e a nos aliançarmos como discípulos e discipuladores na busca de uma vida santa. Para, Senhor, discipularmos, formarmos discípulos santificados, consagrados, que glorifiquem o Teu nome, para que formemos e influenciemos a Tua igreja a ser uma igreja santa. Pai, essa é a nossa oração. Nós precisamos, portanto, Senhor, da unção do Teu Espírito ministrando os nossos corações. Fala, Senhor, aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.